Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui no meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esses 3 tipos de degradê com aquarela, utilizando uma cor, 2 cores e várias cores. Então segue aqui comigo. Gente, então vamos começar aqui. Como eu já disse, a gente vai aprender então a fazer degradê na aquarela. E eu vou dividir a minha folha em 3 partes, porque a gente vai aprender a fazer o degradê do colorido para o branco, entre 2 cores e entre cores diferentes, várias cores diferentes. Então eu vou medir o tamanho aqui da minha folha, dividir ela em 3 partes e também vou colar uma fita adesiva entre essas partes para a gente conseguir uma divisão bem legal na aquarela. Então, vamos começar a fazer aqui os nossos degradês. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês os materiais que eu tô usando. Então, todas as tintas que eu vou utilizar são da Pentel, porque eu sei que elas são as que são de mais fácil acesso aí pra todo mundo que tá assistindo os vídeos. E vou deixar as cores escritas na descrição, mas podem fazer com as cores que vocês acharem melhor. Também vou usar um pratinho, eu acredito que esses pratinhos são de porcelana. Comentem aí embaixo qual material que esses pratinhos são feitos, que eu realmente não sei. Então eu vou colocar aqui as cores que a gente vai utilizar, mas podem, como eu disse, utilizar a cor que vocês quiserem. Também vou utilizar um pincel da Ceramic, que é esse aqui da linha 211, tamanho 8, que eu acredito que ele é de super fácil acesso, ele é bem baratinho e ele é super bom, esse pincel, eu tenho há bastante tempo. Vou utilizar aqui o nosso pote d'água, papel da Canson Monteval 300 gramas e também coloquei alguns pedacinhos de fita crepe ao redor do nosso papel, já que a gente vai trabalhar com bastante água, e também aqui para dividir, para fazer a divisão da nossa folha. Então, para fazer esse degradê só de uma cor, eu escolhi usar a cor azul. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui da tonalidade azul. Já coloquei um vídeo para vocês explicando a consistência da aquarela, explicando a relação entre cor e água da aquarela. Vou deixar ele linkado. E vocês vão utilizar uma consistência que vai ir do café pro leite. Vamos utilizar uma consistência leite aqui. Então, exatamente essa que eu tô utilizando agora. E a gente vai fazer aqui um traçado. A gente vai pintar aqui uma parte desse nosso retângulo aqui. E a gente vai pintar uniformemente, sem muita preocupação. E agora a gente vai limpar o nosso pincel, carregar ele de bastante água e molhar a parte de baixo da nossa folha, do nosso retângulo. Então, eu vou molhar toda a parte de baixo da folha e eu vou começar a trazer essa aquarela aqui pra baixo. Caso a gente queira escurecer a parte de cima, a gente pode pegar mais tinta e fazer isso. Gente, já peço desculpas pra vocês, que eu sei que os reflexos estão indo aí na pintura e na gravação, mas como eu tô gravando hoje de noite, eu não tive como evitar. Deixa eu tentar mudar aqui. Acho que ficou melhor assim. Comentem aí no vídeo o que vocês acham melhor, com ou sem a luz. Então, vou fazer esse degradê com a água. Como vocês viram, eu escureci mais. Aqui em cima, senti que tinha necessidade de escurecer mais aqui em cima. E depois, fui colocando bastante água aqui pra baixo e puxando essa tinta. Se a gente quiser um degradê ainda mais clarinho, a gente coloca mais água, faz um pouquinho dessa transição e pode ir sempre brincando com a água. Agora, eu vou secar o meu pincel e a gente vai partir pro degradê de 2 cores. Então, eu vou colocar aqui 2 cores. E entre essas 2 cores, eu acredito que eu vou usar o amarelo e o azul, porque assim a gente vai poder, então, chegar no verde. Bom, então, novamente, eu vou pegar uma mistura na consistência leite de uma dessas cores, no caso, azul, e a gente vai colocar aqui. Então, vocês viram aí que eu coloquei uma consistência bem firme da aquarela, com pouca água. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu vou umedecer aqui essa pontinha pra gente começar a criar essa pocinha aqui de água no meio, que vai ser onde as tintas vão se encontrar e vão criar o nosso degradê. E depois eu vou pegar o amarelo, da mesma forma que eu peguei o azul.
Então, eu vou pegar o amarelo nessa consistência mais durinha e vou colocar ele aqui na parte de baixo, como vocês estão vendo. Eu tô fazendo um degradê super rígido, assim, para que vocês possam entender exatamente como funciona essa técnica. Agora eu limpei o meu pincel e vocês podem ver até que a água já ficou verde, porque as duas se misturaram ali. E vou molhar aqui a pontinha do nosso amarelo. A intenção agora é fazer com que essas duas tintas se alcancem. Então, a gente vai misturando dessa forma até que elas cheguem aqui no meio e formem o nosso verde, que é o que a gente tanto quer. Não tem problema nesse momento a gente voltar a mexer naquela cor que a gente tinha anteriormente. Inclusive, por exemplo, assim, agora eu trouxe o amarelo até aqui em cima. E de novo eu vou trazer o azul e eu vou misturando eles aqui na água do papel. Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei uma gotinha de água e a tinta acabou se espalhando. Então, eu poderia deixar aquilo, na verdade eu até achei interessante o efeito que ele nos deu. Mas como esse vídeo aqui é um tutorial, eu acho importante corrigir esses defeitinhos e não deixar assim pra vocês aí no final do vídeo. Agora a gente vai fazer o degradê que eu acho mais bonito de todos, que é o degradê com várias cores. Minha letra ficou horrível, mas um degradê com várias cores. Então, eu vou começar pela cor aqui azul, para deixar um padrãozinho aqui na nossa pintura. Então, esse tom de azul vai aqui em cima. E agora também, eu vou usar uma consistência bastante úmida, para que as cores consigam se encontrar. É importante que a gente não deixe secar a aquarela enquanto a gente está fazendo o nosso degradê. Bom, então como vocês viram, eu coloquei o azul bem úmido e agora eu vou colocar o amarelo. Então esse amarelo aqui já tá bem esverdeado, então eu vou tentar pegar o máximo que eu consigo dele limpinho e vou colocar aqui o encontro dos dois. Como vocês podem ver, o azul se espalhou bastante e a gente conseguiu de novo um degradê entre duas cores. E agora eu vou pegar o verde bem amarelado e vou fazendo esse processo até chegar lá no final. Então, as cores vão se encontrando e criando degradês muito lindos. Então, agora eu vou usar o verde bem azulado, enquanto as tintas não secam. Então, vocês podem ver que elas vão se misturando conforme eu encosto uma na outra. É bem importante que elas estejam úmidas, por isso que eu vim com o pincel e voltei para umedecer. E agora eu vou voltar com o amarelo. E essa parte não tem muita regra. Então, por exemplo, agora eu voltei com o amarelo, ele bem molhado, por isso que a tinta se espalhou bastante. E eu acho que o resultado ficou bem interessante. Na aquarela, às vezes, a gente quer muito que o nosso resultado fique perfeito, que o degradê fique super uniforme, mas a gente tem que entender que a gente está trabalhando com água e a água percorre caminhos distintos, a água tem vontade própria, principalmente se a gente estiver exposta sobre umidade ou de repente sobre um clima muito seco, a água vai tomar rumos diferentes se a gente estiver no vento, então é importante a gente ter consciência disso. Então, eu vou esperar secar e volto para mostrar o resultado final para vocês. Bom, gente, então o nosso degradê já tá quase seco mesmo. E eu vou começar a tirar aqui as nossas fitinhas, a nossa fita crepe. Pra mim, essa é a parte mais prazerosa da pintura quando eu uso fita crepe. Então, eu tirei aqui todas as fitinhas e esse foi o resultado final dos nossos 3 degradês. Eu acho que vocês vão conseguir sim reproduzir em casa essas pinturas, especialmente porque eu usei materiais super acessíveis. E eu vou gostar muito de saber o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram, se tem ideias para os próximos vídeos. E eu espero vocês no próximo. Então, um beijão e até lá!